Pois muito bem, estamos iniciando mais uma quarta-feira e, como de costume, já é na nossa rotina, agora nós teremos nossa aula de história. Pessoal, hoje nós iniciaremos fazendo uma revisão dos conteúdos do terceiro trimestre, está bem? Eu selecionei alguns conteúdos para que nós façamos a nossa revisão. Eles já estão disponíveis na plataforma, portanto eu peço gentilmente que vocês peguem o livro didático para ir acompanhando as explicações que a prof fará aqui, ok? Vamos lá então? Primeiro, nós iremos rever sobre lavoura e fábricas. Nós vamos entender como foi esse processo de migrações internas, ou seja, como que aconteceu essa mudança dentro do próprio Brasil de uma cidade para outra, de um lugar para o outro ou de um estado para o outro. O que levou as pessoas a saírem de suas casas, de seus antigos trabalhos e buscarem a vida nova. E o que era essa vida nova? Essa vida nova era a vida na cidade. A maioria da população aqui no Brasil morava no campo, mas acabou migrando para as cidades. E por que elas fizeram esse movimento? Vocês conseguem se lembrar que nós estudamos isso por várias vezes, que as condições de trabalho no campo eram muito precárias. Houve também a crise na produção de café e as cidades estavam crescendo. As cidades estavam sendo muito atrativas para as pessoas que não estavam tendo uma vida tão boa assim no campo. Então, o que parecia para elas é que era uma nova possibilidade de ter um emprego bom e uma boa qualidade de vida, uma boa moradia. Então, elas decidiram fazer essa mudança, sair do campo e migrar para as cidades. Muitas também saíam de outras regiões do Brasil e iam para as cidades que estavam crescendo, que estavam com mais indústrias no momento. Quais eram essas cidades? São Paulo e Rio de Janeiro eram cidades muito promissoras. E em fábricas do que essas pessoas trabalhavam? Os principais produtos eram peças do vestuário, fios e tecidos. Iniciando outro conteúdo, porém, que tem uma relação próxima com essas migrações internas que nós estamos estudando, aí nós aprendemos sobre a tecnologia e indústria no campo. Nós aprendemos sobre a agroindústria. E ela também foi uma das responsáveis por essa migração dos trabalhadores do campo rumo às cidades. E por que ela foi uma das responsáveis das pessoas saírem do campo e irem para as cidades? Você consegue se lembrar? Ela foi uma das responsáveis porque quando o campo se modernizou, quando as máquinas chegaram no campo, elas passaram a substituir o trabalho que até então era realizado por pessoas. Vejam só o tamanho desta máquina, desta colheitadeira. Ela está conseguindo colher uma grande quantidade de alimento. Então, significa que ela substituiu o trabalho de pelo menos 4, 5 pessoas. Algumas outras máquinas conseguem substituir até o trabalho de 10 pessoas. Então, essas pessoas não tinham mais por que estar no campo. Elas foram para as cidades porque elas já não tinham mais trabalho. Então, quando o campo passou a se industrializar, ele também foi um dos fatores que motivaram essa ida das pessoas à procura de um novo emprego, porque aí elas já não tinham mais o que fazer. E sobre os municípios, aqui eu trouxe a imagem para vocês da Prefeitura Municipal de Cascavel. Acredito que todos já tenham pelo menos passado lá em frente e estejam reconhecendo este lugar, não é mesmo? Pois bem, nós aprendemos que cada prefeitura tem autonomia para decidir sobre o próprio município. O que significa que a prefeitura daqui de Cascavel não pode decidir sobre coisas referentes à cidade de Toledo, por exemplo, ou à cidade de Curitiba, Maringá, Londrina. Cada cidade tem seu próprio prefeito, seus próprios vereadores e são eles quem legislam sobre as questões referentes ao município. E o que mais é de responsabilidade do município que nós estudamos? Iluminação pública das cidades, transporte coletivo, escolas municipais,
CMEIs que são direcionados para crianças pequenas, para bebês, a coleta de lixo, esgoto, água, tudo isso é de responsabilidade do município. Na aula em que nós estudamos sobre isso, eu trouxe um exemplo para vocês de uma situação. Imaginem só que nós estamos caminhando por uma rua e nós conseguimos perceber que o asfalto dela está muito danificado, está muito perigoso, tanto para os carros quanto para a população caminhar ali. Essa rua não possui acostamento, essa rua não possui calçadas e o asfalto, além de esburacado, às vezes talvez algumas partes nem existam asfalto. E também a iluminação dessa rua é péssima, ela é uma rua muito escura, ela é muito perigosa, tanto para a segurança das pessoas que estão caminhando por ali. Se um idoso precisar passar por essa rua, ele terá dificuldades porque não conseguirá caminhar de tão danificada que essa rua está. Para quem nós podemos fazer essa reclamação? Porque é uma questão que está na nossa cidade, no nosso bairro. Então, esta reclamação deve ser direcionada à prefeitura. Nós não deveremos reclamar, por exemplo, com o governador do estado ou com o presidente do Brasil. Essa é uma questão que o próprio prefeito da cidade deve estar ciente e deve melhorar para a qualidade de vida dos cidadãos da cidade. Está bem? E acompanhem aqui comigo, pessoal. Eu trouxe para vocês um gráfico que nos mostra que esse movimento que aconteceu aqui no Brasil, das pessoas saindo do campo e indo para as cidades, não foi um movimento apenas brasileiro. Ele aconteceu no mundo todo. Vamos observar a população urbana e rural no mundo. Ele traz dados de 1950 até o ano de 2015. E o que nós podemos compreender, o que nós temos de conclusão após observar esse gráfico? Que em 1950, cerca de 70% da população mundial vivia no campo. E aos poucos, ao longo das décadas, esses dados foram mudando. As pessoas passaram a ir para as cidades e a cidade foi se tornando maioria. Outro conteúdo bem interessante que nós estudamos e foi bem bacana conversar com vocês sobre isso na nossa aula. A opção pelo automóvel. Será que realmente é uma opção pelo automóvel ou as pessoas precisam ter automóvel porque não existe transporte público de qualidade? Foi até uma conversa que nós tivemos, porque muitas vezes as pessoas acabam comprando carros porque o transporte público não é bom. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do transporte público e imaginem só, precisar andar nesses ônibus lotados, cheios de pessoas, apertadas, muitas vezes em pé, sem nenhuma segurança, 2, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, dependendo de onde você trabalha e do movimento que você precisa fazer. As pessoas acabam preferindo comprar um carro para ter um pouco mais de conforto e de segurança também. Então, essa é uma das causas das pessoas optarem por comprar o seu próprio automóvel. Outra coisa que também nós podemos assinalar como uma causa. Atualmente, é muito mais fácil das pessoas comprarem um carro do que era 30, 40 anos atrás. Antes, era muito difícil de uma pessoa conseguir ter seu próprio carro. Hoje em dia, é muito mais fácil. As facilidades na compra estão muito maiores. Portanto, as pessoas acabam adquirindo um carro para si. Porém, isso traz consequências também, não é mesmo? E qual consequência nós podemos pontuar para falar sobre este excesso de automóveis que circula pelas ruas? Nós temos os congestionamentos e eles são terríveis. Se você já passou por um congestionamento, você sabe o quanto é estressante ficar dentro do
carro parado sem conseguir fazer mais nada. Não existe o que fazer quando você está preso em um congestionamento, você só tem que esperar o trânsito voltar a fluir. Esses congestionamentos são muito comuns, principalmente próximo das 18 horas, que é o horário que as pessoas estão saindo do trabalho e indo para suas casas. Ou também pela manhã, nos horários em que elas estão saindo de casa e indo trabalhar. Aqui na nossa cidade, nós não temos um congestionamento tão intenso quanto esse da imagem. Porém, em algumas ruas, dependendo do horário, se for nesse horário de pico, nós conseguimos observar que o trânsito não flui tão naturalmente assim, que em algumas ruas nós temos que ficar parados esperando os carros lá da frente andarem, para aí você que está umas 3, 4 quadras atrás conseguir andar também. E uma outra consequência que nós temos desse congestionamento, além desse congestionamento, na verdade, é que eles são altamente poluentes. Imaginem só quanta fumaça todos esses carros estão produzindo e quanto barulho também está sendo feito ali. Nós estudamos sobre a poluição sonora e ela faz muito mal para a nossa saúde também, além de ser estressante, ser desgastante. Essas são as consequências. E um assunto muito sério que nós estudamos nas nossas aulas de história foi sobre o trabalho infantil. Ele existia no Brasil desde antes da industrialização. Porém, quando as fábricas chegaram aqui, era muito comum de você ver dentro de uma fábrica criança pequena trabalhando. Elas trabalhavam com adolescentes, com adultos, com idosos. Não havia nenhuma regularização em relação ao trabalho infantil. Ele era permitido. E imaginem só como era perigoso para uma criança pequena, uma criança da sua idade, por exemplo, com 8 anos, 9 anos, 7 anos, estar dentro de uma fábrica com máquinas tão grandes e tão maiores que elas. Além disso, elas trabalhavam por jornadas muito longas de trabalho. Elas trabalhavam 10, 12 horas por dia, às vezes até mais, então elas ficavam muito cansadas. Aos poucos, nós estudamos, essas coisas foram sendo proibidas e as crianças passaram a não poder mais trabalhar nas fábricas. Foi um processo lento. Primeiro foi proibido criança de menores de 12 anos não trabalhar. Depois passou a ser 16 anos, que é a nossa lei atualmente. O trabalho para menores de 16 anos é proibido no Brasil. Porém, quando se é menor aprendiz, quando uma empresa contrata alguém como menor aprendiz, essa pessoa, esse adolescente, pode trabalhar a partir dos 14 anos. Mas ele não pode deixar de estudar para ir trabalhar. A empresa contrata por apenas meio período, então esse jovem consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo, além de só exercer funções que são bem seguras para a saúde dele. Então, nesse caso, está permitido por lei, ok? E agora nós veremos um pouco sobre os bairros operários e as vilas operárias. Vejam só, por que eles recebiam esse nome de bairro operário? Porque eles estavam, obviamente, muito próximos das indústrias e das fábricas. Então, observem aqui na imagem. Esse é o bairro do Brás, foi uma fotografia tirada em 1930, lá na cidade de São Paulo. E ele era um bairro próximo de muitas indústrias, como nós podemos perceber. E quem morava nesses bairros operários? Eram os trabalhadores dessas indústrias. Eles não eram bairros centrais, eles não estavam próximos ao centro das cidades. Eram um pouco mais distantes do centro, próximos do córrego dos rios. Por ali também se passavam bondes, transportes públicos e eram onde a maioria dos trabalhadores moravam. Também existia as vilas operárias. Já as vilas operárias eram vilas um pouco melhores, digamos assim. Por que elas eram um pouco melhores que os bairros operários? Porque para se existir uma casa em uma vila operária, era necessário que a prefeitura fiscalizasse e visse se aquela casa continha condições necessárias de espaço para receber uma família de trabalhadores.
Então, não eram todos os trabalhadores que conseguiam ter uma casa em uma vila operária. Porém, essas casas eram um pouco mais confortáveis. Então, todas essas casas precisavam ter banheiro, precisavam ter cozinha, uma quantidade de quartos razoável para que a família se instalasse confortavelmente. E apenas alguns trabalhadores conseguiam essas casas nas vilas operárias. Essa aqui é a imagem da Vila Maria Zélia. Foi uma fotografia tirada em São Paulo no ano de 1920. Lembrando que as vilas operárias e os bairros operários também tinham que ter hospitais, postos de saúde e escolas para as crianças, ok? Nem sempre nos bairros operários tinham essas coisas, mas as vilas operárias tinham. Então já era um pouco mais de conforto para a população que morasse ali. E por fim, nós aprendemos sobre os transportes e comunicações aqui no Brasil. Durante muitos anos, o rádio foi o principal meio de comunicação e entretenimento das famílias brasileiras. Ele era algo que juntava a família toda em volta para escutar as notícias, para que elas escutassem histórias que eram contadas como se fossem novelas, mas sendo apenas faladas no rádio. Até que veio a televisão, e a televisão veio para substituir o rádio. As primeiras televisões não tinham imagem colorida e também não tinham programação o dia todo. Eram apenas em horários específicos. Não é como é hoje em dia que se você ligar a televisão de sua casa, estará passando alguma coisa. Se você não gostar disso que está sendo exibido, você pode mudar de canal e mudar de canal novamente até encontrar algo que te agrade, porque existe programação completa na maioria das emissoras. Antes, eram apenas poucos canais e esses canais não exibiam programas durante o dia todo. Eram apenas em horários específicos. Mas, ao longo do tempo, a televisão também foi se modernizando, ela se tornou colorida, ela passou a ter uma programação mais completa e as pessoas utilizavam ela como meio de comunicação e utilizam até hoje a televisão como meio de comunicação e entretenimento. E essa foi a nossa revisão de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido acompanhar no livro didático. Eu e a Prof. Gabi estamos à disposição na nossa aula de História. E, por favor, anotem as dúvidas e nos perguntem, está bem? Beijinhos, até mais!